Olá, estudante, tudo bem com você? Então, este é o primeiro de 4 vídeos em que a gente vai desenvolver um projeto utilizando somente HTML5, CSS3 e JavaScript puro. Mas no final a gente vai usar uma bibliotecazinha para poder criar um gráfico, mas basicamente vai ser JavaScript puro. O que a gente vai desenvolver? A gente vai desenvolver o Julius, esse cara aí que está aparecendo na tela, né? Essa é a logo dele, e está aparecendo na tela aí agora a cara do que a gente vai fazer hoje aqui, né? Que é o layout. Então, neste primeiro vídeo, a gente vai implementar o layout desse cara. Então, não vamos mexer hoje com JavaScript, só nas próximas aulas, perfeito? Então não vamos nos preocupar com as funcionalidades ainda, mas com o layout desse camarada. Vamos lá então? Primeiramente, importante salientar que todo o código desse projeto já está nesse repositório que está aparecendo aí na tela, está na descrição aqui do vídeo também. Então você pode ir lá, você pode clonar esse repositório, pode olhar com calma o código, sem problemas. Não precisa necessariamente desenvolver aqui o passo a passo. E esse projeto ele tem a seguinte estrutura. Na raiz eu tenho um HTML, que é o index.html, que a gente vai implementar agora. E a gente tem os seguintes artefatos, 3 pastas aqui. Uma pasta de fontes, onde eu tenho 2 fontes aqui, que é uma fonte para negrito e uma fonte para o resto, né, da página, a fonte padrão. Você pode utilizar as fontes que você bem entender ou utilizar essas fontes que está aí no projeto. A gente tem aqui esses assets, essas imagens, né, que a gente vai utilizar aqui para os nossos ícones. E a gente tem também a pasta de styles, onde eu vou ter aqui o meu CSS. Então nessa aula basicamente a gente vai mexer no HTML e CSS. Então a gente vai criar o HTML aqui aos poucos e estilizando ele. Bora pro código? Então, sempre começo pelo HTML, mas antes de eu começar aqui, já vou rodar um servidor. Eu estou rodando aqui, na verdade, o servidor, estou utilizando aqui o serve, mas você pode utilizar qualquer web server que você bem entender, apontando aí para a pasta do nosso app. Vamos começar aqui estruturando esta página. Vou utilizar aquele atalho HTML 2.5. Então aqui eu vou trocar a linguagem para PTBR, eu vou trocar o título para Julius e eu vou apontar aqui, né, esse CSS aqui no nosso arquivo HTML. Então link .css e enter. Bem, o nosso CSS está dentro da pasta styles, então eu vou colocar aqui styles barra e aí o nosso estilo CSS. Legal. Aqui no browser, por enquanto, a gente não tem nada ainda, né? A página está em branco, não fiz nada no body, tá lá o título. Vamos lá, voltando para o código. Bem, eu sempre estruturo a minha página de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então vamos começar pela parte superior, onde eu vou ter primeiramente uma área onde eu vou ter a marca do app, uma faixinha bem pequena, e depois um header que vai ter um slogan, digamos assim, do app. Então vou criar aqui uma div com ID marca, e dentro dela o que eu vou ter? Eu vou ter uma imagem com a logo que está aqui na minha pasta IMG. Então aqui na pasta IMG barra eu tenho a logo Julius. E aqui no texto alternativo eu vou colocar Julius. Então se alguém passar aqui com software de leitura de tela, ele vai ler aí esse texto Julius, indicando que essa imagem se refere ao Julius. Aqui a marca, né? Então no spam, Julius. Tudo maiúsculo. E eu vou criar aqui também a outra div que vai ser o nosso header. Dentro desse header eu vou ter basicamente 2 spams. Então o primeiro spam vai ser a mensagem de boas-vindas. Aqui o que eu vou colocar? Eu vou colocar um olá fulano. Isso dá uma margem para a gente no futuro poder permitir que ele customize isso. E um outro spam aqui que vai ser o nosso slogan. Então cerquilha slogan e eu vou digitar aqui o seguinte: o Julius vai te ajudar a colocar sua vida financeira nos eixos. Vamos ver lá no browser. Então tá tudo bem desorganizado aqui. Vamos começar a estilizar esse cara. Vou lá no meu CSS e antes de qualquer coisa eu vou colocar aqui no meu body, né? Vou colocar a margem 0. Por padrão, o fundo aqui, né? O background color, eu vou utilizar uma cor cinza bem clarinha. Se F1 já tá bom, só para dar um cinza clarinho. Eu vou aqui criar 2 font faces, né? Um para aquela fonte negrito, outro para aquela fonte padrão. Então font face, font family. Eu vou batizar de negrito. E qual que é o arquivo dessa fonte? Então source, função URL. Lembrando que as minhas fontes estão aqui dentro da pasta fontes, então eu vou colocar, eu estou aqui dentro da pasta styles, né? Então tem que sair da pasta styles, acessar a pasta fontes e eu quero esse arquivo aqui, o Cambi Sans Bold. Use a fonte que você bem entender ou fica aí a sugestão. Vou copiar essa estrutura aqui para criar o outro font face, que é o padrão. Então aqui no caso eu vou utilizar o Cambi Sans Regular. Então essa aqui vai ser a fonte padrão. Bem, continuando aqui, o que eu tenho, né? Vamos estilizar nosso primeiro
primeira div, que é a div marca. Eu vou colocar alguns comentários aqui para dividir esse CSS em seções. Então aqui eu vou pegar div marca. Primeira coisa que eu vou mudar, eu quero que ela tenha um fundo branco. Então eu vou colocar aqui white e vou colocar um pouco de padding para não ficar tudo grudado, né? Uns 10 pixelzinhos. Vamos dar uma olhada aqui. Pode ver que ele ficou branco e eu tenho um pouquinho de padding aqui. O texto, né, e a imagem não estão grudadas nas bordas. Bem, vamos começar a atacar agora essa imagem aqui. Então dentro lá da marca, eu tenho uma única tag de imagem. Então este IMG, eu quero que a largura dele seja de 30 pixels. Deixa eu dar uma olhada. Dá para aumentar mais um pouquinho. Vou colocar 40. Beleza, para mim tá bom. Coloque aí o tanto que você bem entender. E eu quero também que ele tenha uma margem à direita, de uns 10 pixels, só para não ficar grudado. Ok? Vamos dar uma olhada lá. Beleza. Bem, aqui tem uma coisa que eu não gostei muito, né? A imagem tá aqui e o texto tá meio para baixo. Eu quero alinhar eles aqui verticalmente no meio. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na marca e vou falar que todos os filhos dessa div, né, vão ter o alinhamento vertical ao meio. Então, vertical align, middle e beleza. Então, todos os filhos, né, o asterisco vai pegar todos os filhos imediatos, as tags imediatas que eu tenho aqui dentro e o alinhamento deles vai ficar aqui no middle, ao meio. Vamos atacar agora um único span que a gente tem dentro dessa marca aqui. Marca, span. E aí, o que eu quero aqui? Eu quero que ele utilize aquele font family negrito. Vamos ver como é que ficou. Bem, e agora eu vou aumentar um pouquinho esse texto, né, porque assim não tá muito legal. Vou deixar ele um pouquinho maior. Então, vou pegar aqui o font size dele e vou aumentar 50%. Então, por que eu coloquei 150, né? Porque 100% é o tamanho normal. Então, se eu quero aumentar 50%, 150%. Tá bom para mim. E eu vou trocar aqui a cor dele. Eu vou pegar aqui na minha cola a cor que eu quero dar para ele. Só que é o seguinte, a cor que eu vou aplicar nele, eu vou reutilizar essa cor em outros pontos. Então, quando você tem um mesmo valor que você quer replicar em outros pontos, ele tem algum significado na sua aplicação, né, no seu site, é interessante que você crie uma variável. Então, no meu caso, essa cor é a cor que eu vou chamar de cor destaque. Então, como eu vou aplicar em outros pontos, eu vou criar uma variável para ela. Como que eu crio a variável? É interessante você criar as variáveis um pouco mais para cima. Eu vou criar aqui uma entrada chamada root e aqui dentro eu posso cadastrar variáveis. Então, a convenção diz o seguinte, eu vou colocar 2 hífens e vou batizar esse cara de cor hífen destaque. 2 pontos e vou colocar aqui o valor da cor. Eu vou pegar aqui na minha cola rapidinho, já volto. Tá aí então, né, a minha cor destaque e eu vou aplicar essa variável lá naquele texto. Então, como é que eu aplico? Então, como essa cor está lá numa variável, aqui eu vou utilizar color, né? E eu vou utilizar a função var. E aqui dentro é só colocar o nome da variável, cor destaque, ponto e vírgula. Vamos dar uma olhada? Beleza. Bem, vamos partir agora para estilizar esse header. Então coloquei aqui um comentário para delimitar aqui, vamos estilizar esse header, né? Então vou pegar aqui o meu header. Bem, o meu header é o seguinte, o que eu vou ter aqui? Eu quero que esse header ele tenha um fundo diferente, né? Um fundo, ele vai ter uma cor, só que eu não vou colocar uma cor qualquer. Eu vou utilizar um degradê. Então o que é um degradê? É basicamente uma visualização que começa em uma cor e termina com outra cor. E nesse meio do caminho, né, entre uma cor e outra, a primeira cor vai se transformando na última cor. Você pode fazer o degradê da esquerda para a direita, você pode fazer de cima para baixo, enfim, eu quero fazer da esquerda para a direita. Primeiramente, eu não aplico ele como background color, mas como background image. Por quê? Porque eu vou utilizar uma função aqui chamada linear gradient, que vai criar uma imagem de gradiente. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, qual que é o sentido? Então, o sentido é para a direita. Então, ele vai partir da esquerda e ir para a direita. Eu vou colocar uma vírgula e aí eu tenho que colocar qual que é a cor de origem, vírgula, qual que é a cor final. Eu vou copiar aqui as cores da minha cola, já volto. Tá aqui, então aqui, ó, primeiro parâmetro é o sentido, né? Então vai para a direita. O segundo é a cor de origem e o último é a cor final. Então aqui na origem eu tenho um tom de roxo e no fim eu tenho um tom de azul mediano ali, um pouco mais claro. E aí eu vou carregar aqui a página. Tá bem pequenininho, mas já dá para perceber que começa de um roxo e vem se transformando para um azul. Vamos continuar mexendo aqui nesse header. Eu vou criar aqui um padding. Esse padding vai ser mais generoso, vai ser 50 pixels na parte de cima, 10 na direita, 30 embaixo e 10 na esquerda. O que mais que eu vou fazer? Eu quero que a cor do texto fique branca. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza, só que aqui eu quero mais padding aqui na esquerda, no caso. Então eu vou colocar aqui uns 20 ou 30, deixa eu ver. Então esquerda aqui, legal. Então lembrando, é cima, direita, baixo, esquerda, né? Aí, agora sim. E vamos atacar agora esses spans que eu tenho aqui dentro. Então eu tenho o boas-vindas e o slogan. Então eu vou vir aqui. Lembrando que eu apliquei, no caso aqui, IDs. Lembrando que cada ID é único numa página. Você não pode ter mais de um ID. Você quer aplicar
colocar a mesma estilização em mais de um ponto, cria uma classe, não um ID. Então aqui, como é uma coisa única, eu vou pegar aqui o boas-vindas, e no caso o boas-vindas, eu quero que ele tenha aquela fonte negrito, eu quero que ele tenha um tamanho bem grande, vou colocar aqui 500%, tá? Se ficar muito grande eu diminuo, e vamos dar uma olhada. Aí, tá legal. Eu tenho agora esse outro, só que eu quero que esse cara ele fique embaixo, tá? Eu não quero que ele fique aqui do lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar a propriedade de display, de visualização desse cara para bloco, ou seja, display block. Com isso ele não vai permitir ninguém ao lado dele. Então vou vir aqui e vou colocar display block nele, e aí ó, ele automaticamente joga o outro cara para baixo. Vamos pegar esse segundo cara, que é o slogan. De novo, eu utilizei um ID nele, então IDs são únicos. Eu vou pegar aqui o slogan, e aí no caso eu quero o font family padrão, que é aquela fonte que não está com negrito, e o font size dele, eu vou jogar aqui uns 150% para ver como é que fica. Se ficar pequeno eu aumento mais, tá? Legal. Acho que dá para aumentar um pouco, colocar 200. Beleza. Então, olá fulano, o Júlio vai te ajudar a colocar sua vida financeira nos eixos. Faltou só uma exclamação aqui para dar um destaque, né? Aí, legal. Agora vocês conseguem perceber melhor, ó, o gradiente, né? O degradê. Então, aqui ele começou daquele tom de roxo, veio se transformando aos poucos desse tom de azul mais claro. Legal, né? Vamos continuar? Continuando, o que eu vou ter aqui no restante da página? Eu vou ter um container aqui, lembrando que o container sempre se remete à área principal, né, do seu site, da sua página, e nesse container eu vou ter uma div do lado esquerdo e outra do lado direito. Nesse do lado esquerdo eu vou ter os lançamentos, então basicamente são os lançamentos de gastos ou entradas que a pessoa teve. Então, fui na padaria, comprei um pão, é um gasto. Fui na conveniência, comprei um refrigerante, é um gasto. Vendi um celular antigo e ganhei, né, algum dinheiro, é uma entrada. Então isso são lançamentos. E do lado direito ele vai cadastrar qual que é a renda mensal dele. Então ele vai ter a renda mensal e embaixo ele vai ter um gráfico, né, no futuro que vai mostrar como que a renda dele se comportou durante o mês. Isso vai ser a última coisa que a gente vai fazer lá, que a gente vai utilizar uma biblioteca. Mas vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Primeiramente eu vou criar aqui o container. Então criei aqui meu container e dentro do container eu vou ter a div da esquerda e a div da direita. Utilizei IDs, né, container, esquerda e direita. Eu gosto de trabalhar sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então vou começar aqui pela div da esquerda. Eu vou colocar aqui um span e vou chamar ele aqui de lançamentos, onde eu vou colocar seus lançamentos. E aqui embaixo ele vai listar os lançamentos. Então eu vou criar uma outra div que eu vou chamar de área lançamentos. Vai ser a área onde eu vou ter cada um dos lançamentos, essa lista, né? Antes disso, eu estou esquecendo de uma coisa, eu quero colocar também um botão pelo qual ele vai poder cadastrar um novo lançamento. Então, eu vou criar aqui um button e o ID dele vai ser novo lançamento. E aqui dentro dele eu vou digitar novo lançamento. Antes de eu colocar aqui os lançamentos, já dá pra gente começar a estilizar essa parte aqui. Que aqui eu vou ter cada bloco de lançamento, eu vou tratar ele depois separadamente. Então vamos começar por essa parte inicial, vou recarregar aqui. Então percebe que já tá meio esquisito, né? A primeira coisa que eu vou fazer é dar um pouco de padding nessa área do container. Pro CSS, eu vou colocar aqui um comentário, container. E aí eu vou pegar aqui o meu container e vou aplicar aqui um padding de 10 pixels só para não ficar grudado, né? Beleza? Já não está grudado. E agora, vamos trabalhar aqui a parte da esquerda. Seção da esquerda. Ainda nesse padding é o seguinte, eu quero que essa área da esquerda e a área da direita fiquem um do lado da outra. Só que como vocês já se devem saber, o comportamento padrão de uma div é ter o display block, ou seja, não permitir nada ao seu lado. Então a gente precisa quebrar isso. A forma mais simples de fazer isso é colocar o display desse container como flex, como flexível. Com isso ele vai permitir, né, por padrão, que os seus filhos fiquem um do lado do outro. Agora sim, eu vou lá para a parte da esquerda. Então eu vou criar aqui a entrada da esquerda. Eu quero aqui que na minha divisão da tela, essa área da esquerda, como ela é mais importante, né, vou ter aquele estágio dos lançamentos, e a área da direita é uma área mais de resumo, né, digamos assim, eu quero que ela ocupe 60% da largura da tela, enquanto que a direita vai ocupar 40%. Então eu vou colocar aqui um width, né, a largura de 60%. Visualmente aqui, por enquanto, você não vai conseguir enxergar nada, né, dessas definições. E eu vou colocar aqui um pouquinho de padding também, de 10 pixels. Só para ficar ali um padding dele. Aqui no container eu vou aproveitar, vou colocar também um pouquinho de margem em cima. Então um pouquinho de margem no topo, de uns 20 pixels, né? Só para não ficar grudado. Aí, legal.
esquerda está com essa largura, pega em 10 pixels. O que eu tenho agora? Eu tenho esses caras dentro dele, que é esses dois, esse span e esse button. Então aqui ainda na seção da esquerda eu tenho um span chamado lançamentos. Eu quero que ele utilize aquele font family negrito e que ele tenha tamanho, né, um font size de 200%, ou seja, 2 vezes maior. E eu quero jogar esse cara aqui, esse botão para a direita, e obviamente eu não quero que ele fique tão feio assim. Então vamos lá para o novo lançamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar ele flutuar para a direita, beleza? Perceba que ele veio até o final da div da esquerda, que ele está ocupando 60% da largura da tela, né? Então aqui a gente consegue já ver essa questão dos 60% aqui na prática. E vamos estilizar esse cara. Então esse cara vai ser o seguinte, a primeira coisa eu vou arrancar essa borda feia dele, vai ficar aqui meio estranho, mas calma. Aí eu vou pegar aqui e vou colocar um background color. Vou utilizar aquela nossa cor de destaque, então vou utilizar a função var, variável cor destaque. Eu quero que ele tenha a cor do texto branca, eu quero que ele tenha um tamanho maior. Lembrando que o tamanho do texto por padrão, né, do botão, é algo mais ou menos próximo de uns 50%, né? Eu não sei exatamente quanto que é, mas é menor, né? Ou seja, não é 100%. Se você jogar 100%, ó, você vai perceber que já vai ficar maior, mas eu quero mais, eu quero 200%, ok? Tá meio estranho esse botão, não tá com cara de botão ainda. Eu vou dar um padding nele aqui, de uns 10 pixels, deixa eu ver se vai ficar legal. E eu quero colocar um raio de borda, para quê? Para deixar as bordas arredondadas, de 10 pixels também. Aí, agora sim ele tá com uma carinha mais parecida com o botão. Eu acho que aqui 200 ficou muito, eu vou colocar 150%, ok, ficou mais legal. Agora a gente vai para a área dos lançamentos. Aqui na área dos lançamentos, a gente vai ter blocos. Cada bloco vai ser um novo lançamento. Então o que eu vou fazer? Como eu vou ter vários, eu não vou utilizar um ID para definir essa div do bloco lançamento. Por quê? Porque o ID tem que ser único. E eu vou ter vários lançamentos. Então eu vou acabar repetindo, né, essa div. E aí eu vou ter um problema. Então ao invés de utilizar um ID, eu vou utilizar uma classe que eu vou batizar de bloco lançamento. E aí como é que eu vou organizar isso aqui? Basicamente aqui dentro eu vou ter um ícone que vai ser uma imagem, né, de mais ou de menos. Menos representa um gasto e mais representa uma entrada de dinheiro, um dinheiro que entrou. Então vou colocar aqui essa imagem. Basicamente aqui dentro desse bloco só vou ter uma única imagem, então não tem uma necessidade de colocar um ID, né, especificamente, se eu não quiser. Então aqui no caso eu vou colocar 3 blocos aqui, esse nosso protótipo, né, desse layout aqui inicial. Eu vou ter 2 gastos e uma entrada. Então aqui eu vou entrar na pasta de imagens e vou pegar esse ícone de menos. E no texto alternativo eu vou chamar de gasto. Então o software de leitura de tela vai ler isso como gasto. E aqui dentro eu vou ter uma área, né, que eu vou ter basicamente os dados deste lançamento. Então eu vou criar aqui uma classe também chamada descrição lançamento. De novo, por que eu criei classe ao invés de ID? Mesma questão. Como eu vou ter vários lançamentos, se eu utilizar o ID aqui, eu vou ter mais de uma div utilizando o mesmo ID. Não pode. ID tem que ser único. E aqui o que eu vou ter? Eu vou ter 3 spans. Eu vou ter um span que vai ser mais destacado, que vai ser o que tem o valor, né, do lançamento, né, o gasto da entrada, e outros 2, que vai ser basicamente a data do lançamento e qual foi o estabelecimento deste lançamento, ou a descrição, digamos assim, deste lançamento. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou criar um primeiro span. Esse primeiro span, eu vou utilizar aqui 2 classes. Uma classe que vai representar um valor financeiro, que basicamente eu vou deixar esse valor destacado em negrito, um pouco maior, que eu vou chamar de ponto, né, valor. Então eu coloquei ponto valor, porque a classe valor. E eu vou utilizar, dependendo do tipo de lançamento, ou eu utilizo a classe que eu vou chamar de gasto, ou utilizo uma classe que eu vou chamar de entrada. Basicamente essas classes vão dar a cor, né, desse valor. Então se tiver vermelho, quer dizer que foi gasto, e se tiver azul, quer dizer que foi entrada. No caso aqui, esse vai ser um de gasto. Então spam.valor.gasto, se eu apertar Enter aqui, ele criou um spam utilizando 2 classes, valor e gasto. No caso aqui, eu vou colocar um valor, eu vou colocar aqui um 35,97 e no segundo spam, eu vou colocar aqui a data, digamos que isso ocorreu no dia 15 de setembro de 2020 e eu vou colocar aqui a descrição desse gasto. Então eu vou colocar aqui, padaria Vilas Boas. Então o que eu tô falando aqui? Eu tive um gasto, né, de R$ 35,97 no dia 15 de setembro de 2020 lá na padaria Vilas Boas. Vamos dar uma olhada nesse cara lá no browser. Então olha só como é que ele tá. Então ele tá meio esquisito, né? Ele tá com esse botão grande aqui e eu tenho aqui os dados. Então vamos arrumando tudo aqui agora.
Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar essa área de lançamentos. Por quê? Essa área de lançamentos, eu quero que fique um pouco mais para baixo, ali desse texto, dessa área aqui onde eu tenho esse texto dos lançamentos e o botão. Então eu vou pegar aqui, área lançamentos, eu vou pegar aqui, aplicar uma margem superior de uns 20 pixels, deixa eu ver lá, eu acho que tá bom, vou colocar 30 se for muito, depois eu diminuo. E aí eu vou agora pro bloco lançamentos. Então eu vou colocar aqui bloco lançamento, eu vou ter aqui, primeira coisa, eu quero que o background color dele seja branco. Então eu quero que ele fique ali, dê um destaque com o fundo. Eu quero aqui colocar um padding. Vou colocar um padding grande aqui de 25 pixels em todos os sentidos. E eu quero um raio de borda aqui de 20 pixels. Deixa eu ver se 20 tá legal. Legal. Então ficar aqui arredondadinho, né? As bordas aqui. E vamos partir agora para a imagem. Então dentro aqui do bloco lançamento, como a gente pode ver, eu tenho uma única imagem. Eu vou colocar aqui IMG. E esse IMG, o que eu vou fazer? Eu quero que ele tenha uma largura de 50 pixels. Legal. Agora eu tenho a classe descrição lançamento. Então, descrição lançamento. E dentro da descrição lançamento, o que eu tenho? Eu tenho todos esses spans aqui. Eu quero jogar eles para a direita, não quero que eles fiquem aqui. Eu quero que eles fiquem aqui para a direita, jogados aqui para outra extremidade. Então eu vou chegar aqui nesse cara e vou dar um float right, para jogar eles para a direita. Foram para a direita. Tá legal? Ainda não. O que eu quero? Eu quero que cada span desse apareça um embaixo do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui ó, em descrição lançamento. Todo o span que eu tiver aqui, o display é block. Agora que eu apliquei o display block, eu vi outra coisa que não tá legal. Eu quero que eles também fiquem alinhados à direita. Na descrição lançamento, e além de flutuar para a direita, o text align de quem tiver aqui dentro vai ser à direita também. Então o alinhamento do texto vai ser à direita também. Tá começando a ficar interessante esse layout. Vamos agora trabalhar cada um desses spans aqui. Basicamente, o que eu vou fazer de regra geral aqui nesses spans? Vou colocar aqui o font family, que vai ser o padrão, beleza? Só que eu tenho uma exceção aqui, que é esse primeiro. Esse primeiro eu quero que ele fique mais destacado. E se você lembra, a gente falou que vai ter aqui duas classes, né? Uma classe chamada valor e uma classe chamada gasto. Então vamos criar aqui a classe valor. Eu quero que o font family dele seja o negrito. Porém, vamos dar uma olhada agora. Eu vou dar um F5 aqui e não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu já apliquei uma regra aqui falando que o font family dele é o padrão, porque ele é um dos spans que está aqui dentro, né? Na verdade, o valor está sendo aplicado em um span que está aqui dentro do descrição lançamento. E eu falei que todo span do descrição lançamento vai ter esse font family padrão. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que forçar a barra. Como que eu forço a barra? Exclamação important. Eu vou vir aqui e beleza. Então ele forçou a barra. E aí eu vou aumentar o tamanho desse cara para 200%. Então, aumentar em 100% o tamanho. E aí ele ficou destacado. Legal, né? Então, o mais importante é o tanto que eu gastei. Então, ele tem que aparecer mais destacado mesmo. E isso aqui se remete a um gasto. Então, eu vou implementar agora a classe gasto. Então, aqui, gasto. Basicamente, gasto é o quê? Eu vou chegar aqui e vou colocar uma cor nele. No caso, vou colocar a cor vermelho padrão do browser, né? E tá lá, ó, é um gasto, tá vermelho. Semanticamente tá correto. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar os outros dois lançamentos. Então eu vou copiar esse bloco lançamento, mais um. Então aqui, no caso, esse segundo eu quero que seja um gasto também, então vai ser a mesma imagem. Vamos só mudar aqui o valor, né? Então aqui eu vou falar que foi 15,50 no dia 14 e no caso ele foi comprar alguma coisa lá na conveniência do João. Aí, legal. Tá meio estranho aqui, mas a gente já volta. Agora, esse cara aqui é o seguinte. Esse cara aqui foi uma entrada. Então, eu vou pegar aqui a imagem de mais. Isso aqui eu vou falar que foi uma entrada. Aqui eu vou falar que essa entrada foi de R$50. Foi no dia 12. E aqui eu vou falar que eu vendi uma bijuteria, né? Venda de bijuteria. E aqui a classe não vai ser gasto, vai ser a classe entrada. Só que eu ainda não implementei essa classe, então tá vendo? Ó, ele não achou a classe, ficou com a cor padrão do browser, que é a cor preta. Vamos criar essa classe aqui também. Então aqui eu vou criar a classe entrada e aqui eu vou aplicar uma cor, um azul, que eu vou pegar aqui da minha cola, apliquei essa cor aqui, tá? Você pode também aplicar a cor que você bem entender. Vamos recarregar lá, tá quase legal, né? Então aqui eu já tenho esse destaque para entrada, só que aqui o que não tá legal é que tá todo mundo grudado. Então o que eu vou fazer? Lá no bloco lançamento e vou aplicar uma margem inferior de uns 10 pixels, eu acho que já tá legal. Vamos voltar, deixa eu ver. Ah não, apliquei no lugar errado, né, na imagem. Pera aí, agora sim, perfeito, agora eu tô no lugar certo. Bloco lançamento, aí, agora sim. Então olha que bacana, já ficou aqui em cada um separadinho. Aqui a parte da esquerda já foi. Vamos agora lá para a parte da direita.
Tô aqui na dívida direita, vou expandir ela. Então o que eu falei? Aqui basicamente o que eu vou fazer? Quando aparecer qual é a renda mensal do usuário, lá embaixo vai ter a renda dele e um botãozinho, um lapisinho que vai remeter a um botão de editar, né, onde ele vai poder alterar essa renda. E lá no futuro, né, como eu falei lá na última aula, a gente vai ter aí um gráfico que vai mostrar como que o salário dele foi se desfazendo durante o mês, ou aumentando, né, a renda, na verdade, salário na renda, né? Então como que ela se comportou durante o mês. Então se ele teve muito gasto, o gráfico vai decaindo, e se ele teve muita entrada, o gráfico vai subindo. Então ele vai mostrar qual foi o comportamento, mas não vamos fazer isso hoje. Então o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou ter um span, onde eu vou ter aqui só o label, né, o rótulo da renda, que vai ser o seguinte, sua renda. Aí eu vou ter uma imagem, né, que vai ser o botãozinho de editar, que é um lapisinho, eu vou colocar aqui a imagem, e aqui dentro eu vou lá, entrar na pasta MG, eu tenho aqui o editar.png, e aqui eu vou colocar como rótulo, alterar a renda mensal. Inclusive aqui é sua renda mensal. E aí para fechar, eu tenho um span, que vai ser aqui o da renda, span ID renda, eu vou colocar aqui o valor da renda, digamos que por enquanto é 3.000, lembrando que no futuro a ideia é que o usuário vai editar isso. Vamos lá ver como é que tá isso na tela. Então tá bem cabuloso, tá bem esquisito. Agora o que falta? A gente estilizar. Vou criar aqui mais um comentário, perfeito. Então vou criar aqui o direita. Primeira coisa que eu vou fazer nesse direita é que o background color dele vai ser destacado, ou seja, vai ficar branco para destacar com a cor de fundo da página, né? Eu também quero colocar aquela borda arredondada de 20 pixels. Vamos dar uma olhada. Aí, legal. E aí perceba que ele está sobrando aqui, né, um espaço aqui. Qual que é o problema? Eu falei que a área da esquerda ocupa 60% da página, mas não falei quanto que ele ocupa. Então vou mandar ele ocupar o resto dos 40%. Então eu vou colocar aqui uma largura de 40%. Beleza? Vamos dar uma olhada. Então está ocupando ali o restante dos 40%. Vou também colocar aqui um padding, né? Tá vendo? Tá bem grudado. Vou colocar aqui um padding de 10 pixels. Ok. Depois, se não ficar legal, eu posso alterar. E agora vamos trabalhar esses spans. Então o primeiro span que eu tenho é o label renda. Label renda. Antes de eu trabalhar o label renda, vamos fazer só o seguinte. Vou falar aqui que o alinhamento de texto é à direita. Eu quero jogar todo mundo para a direita. E aqui o label renda eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui que ele usa o font family negrito. Na verdade, eu acho que todos vão utilizar o negrito. Eu posso colocar isso aqui como regra geral. Então, font family negrito. E no caso aqui desse cara especificamente, o font size dele vai ser de... Vou colocar 250%, mas eu não lembro quanto que é, depois eu posso alterar. Vamos dar uma olhada? Eu acabei de ver que o padding está insuficiente. Vou aumentar esse padding aqui para 30, beleza? E vamos mexer agora nessa imagem aqui. Então, aqui a imagem, ela não tem um ID, mas ela é a única imagem que está dentro da direita. Então eu posso chegar aqui e colocar direita IMG, e eu quero ela bem pequenininha, uns 30 pixels, eu acho que já tá bom. Legal? O tamanho dela tá bom, só que perceba agora que ficou tudo na mesma linha. Eu não quero que fique tudo na mesma linha, eu quero que em uma linha fique esse texto, sua renda mensal, e na outra linha fique esse botãozinho de alterar o valor da renda e o valor da renda. Então o que eu vou fazer? Eu quero que esse label renda tenha display block, ou seja, ele não permita ninguém ao lado dele. Legal. O que está faltando? Trabalhar agora essa renda. Então vou pegar aqui o ID renda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui o font size dele e vou aumentar bastante, 500. Perfeito, então está bem destacado aqui sua renda mensal, o valor da renda. E aqui na cor da renda eu vou dar aquela cor de destaque. Então color, e aí eu vou utilizar a função var, cor destaque, ponto e vírgula, e fechou. Pronto, olha só que maravilha. Então agora a gente prototipou aí a nossa tela. Então essa vai ser a ideia da tela do nosso Julius. Então aqui, o que a gente vai precisar fazer? E aí a gente vai precisar utilizar o JavaScript. Basicamente as funcionalidades. Então eu vou ter que permitir aqui novos lançamentos por meio desse botão. Então, esse botão vai acionar um formulário para eu informar esse novo lançamento, falar se ele foi gasto ou foi entrada. E também eu vou ter aqui uma forma do usuário informar qual que é a renda mensal dele, clicando nesse lapisinho. E eu vou ter lá no final, né, o gráfico mostrando o comportamento dos lançamentos, como que o meu dinheiro está se comportando ao longo do mês. Então não perca as próximas aulas aí que a gente vai implementar isso aqui passo a passo. Um grande abraço e até a próxima aula.